solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus volta para o Pai e confia a continuidade da sua missão aos seus discípulos, os de ontem e os de hoje. A todos nós, portanto, batizados, confia a continuidade da sua missão à Igreja. Cumprida a missão, Deus glorifica o seu Filho. Ele entra no céu. É também o nosso destino. O nosso destino é o céu. Por isso rezamos na oração inicial desta Eucaristia, para participarmos da glória de Jesus. Participar da glória de Jesus um dia na eternidade. Mas agora, neste tempo, no tempo da Igreja, todos nós somos chamados a construir o céu aqui na terra. Iniciar este reino, continuar este reino já iniciado por Jesus Cristo. Jesus é o perfeito comunicador do Pai. E por isso, acredito eu, a Igreja, neste dia da Ascensão, faz publicar uma mensagem. O Papa, há mais de 50 anos, publica uma mensagem sobre a importância da comunicação social para o mundo. E uma vez mais, o Papa Francisco publicou a sua mensagem. E o tema é: para que possas contar e fixar na memória, a vida se faz história. O Papa se inspira no livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 2. Quer o Papa Francisco que nós repensemos a vida que é feita de histórias. E pede que nós respiremos a verdade das histórias boas, histórias que nos constroem e nos ajudem a reencontrar as nossas raízes como pessoa e como povo. E nós somos comunicação. E por isso precisamos comunicar as histórias boas. É isso que o Papa pede a todos nós. Ao falar sobre as comunicações sociais, o Papa não tem em mente os meios de comunicação. Os meios são meios. Uma rádio comunica se tiver um radialista. A alma de todo meio de comunicação é o comunicador que somos nós. Portanto, o Papa pede: respiremos a verdade das boas histórias, porque nós existimos como que entrelaçados numa trama de acontecimentos e de vivências. E é fato, temos um passado que não pode ser esquecido, precisamos preservar a memória. Sempre se diz que um povo que não tem memória não tem presente e não tem futuro. Se temos um passado que não pode ser esquecido, temos também um presente a ser construído e um futuro para ser esperançado. É isso que nos diz o Papa.
Porém, ele nos alerta: nem todas as histórias são boas. E ele recorre uma vez mais ao livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 4, recordando que na criação o mal agiu na sedução da serpente para Adão e Eva. Se comeres do fruto da vida, serás como Deus. Entrou no coração do homem a autossuficiência e a prepotência, o querer ser Deus. Portanto, nem todas as histórias são boas. Ontem e hoje, o mal age. Quantas histórias mentirosas querem nos fazer crer que para ser feliz precisamos ter, possuir, consumir em continuidade. Quanta falsidade, quanta violência consumimos através dos meios de comunicação. Repetem-se discursos enganadores que repercutem o ódio. O poder pelo poder. Repercutem a necessidade de ter, mas um ter que não serve à vida. O Papa tem razão. E sua alerta é muito oportuna para nós. Todos estamos carentes de histórias que tragam à luz a verdade que liberta. Portanto, inspirados na mensagem do Santo Padre no Dia das Comunicações Sociais, meu irmão, minha irmã, vamos dar espaço ao dinamismo do bem. E no Dia das Comunicações Sociais, inspirado também na mensagem do Santo Padre, quero agradecer a nossa Pastoral da Comunicação. Pastoral da Comunicação, que é implantação recente nesta igreja de Diamantina, mas já presente em todas as paróquias e atuante. E quão importante tem sido este Ministério da Comunicação, particularmente nestes tempos de pandemia, em que nós não temos a assembleia presencial dos fiéis, mas nos reunimos em comunhão da palavra de Deus. E reunimos pessoas tão distantes e formamos uma grande assembleia. E isto se tornou possível devido ao trabalho generoso de tantos e tantas que se dedicam à Pastoral da Comunicação. Muito obrigado a você que exerce este ministério. Você nos ajuda a que a nossa igreja esteja presente e viva, próxima dos fiéis. Assumamos, pois, então, cada dia mais esta missão: dar espaço ao dinamismo do bem. Esta é a missão nossa, de todo cristão. Eu não lhes disse que Jesus espera que a sua missão seja continuada pelos seus discípulos e discípulas? E neste dia da Ascensão, nós não nos despedimos de Jesus. A Ascensão não é despedida. Não é abandono de Deus. Ao contrário, não é o que ouvimos no Evangelho? Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Se é assim, professemos a nossa fé nesta missão de dar espaço ao dinamismo do bem. Portanto, na Ascensão,
celebramos uma presença de Deus diferenciada. Não mais uma presença física, mas uma presença muito próxima. Ele é o Deus conosco, uma presença com a força do seu Espírito e uma presença perpétua até o fim dos tempos. A missão de Jesus, portanto, não termina, mas tem continuidade na missão nossa de batizados, dos discípulos e discípulas de todos os tempos. Então, Jesus é a garantia do testemunho dos apóstolos. E o testemunho dos apóstolos, dos discípulos e discípulas, garante a presença de Jesus na história. Eis a nossa missão como igreja. Tenhamos, pois, os olhos da fé para sentir este Deus presente, este Deus conosco, a ação de Jesus em nosso viver. Sinta isto, para você não se sentir na solidão nunca e nem abandonado à própria sorte. E quais são as consequências da missão que Jesus entregou aos seus discípulos, a nós, cristãos batizados? A palavra de hoje nos ensina. Quais são as consequências? A primeira consequência é a necessidade constante de adorar o Deus vivo e ressuscitado, assim como os discípulos fizeram sobre o monte, enquanto Jesus subia para o céu. Uma atitude de adoração, olhar para o alto, sempre olhar para o alto, para não nos perdermos no individualismo, no consumismo, na autossuficiência, no desejo de vingança, na sede de poder. Olhando para Jesus, meu irmão e minha irmã, para o seu evangelho, seremos sempre provocados à fraternidade, à gratuidade, e teremos a força para superar o nosso natural egocentrismo. Mas é preciso contemplar. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência, a adoração de Deus nos leva ao encontro do irmão. Sim, ali onde ele se faz presente, no irmão. A adoração de Deus nos abre para o outro. A comunidade que adora age. O cristão que contempla a verdade de Deus se faz profeta de um mundo novo, de uma terra sem males. Nossa fé praticada é força transformadora da pessoa e das circunstâncias que nos envolvem. A fé praticada vence o pecado e vence os mecanismos geradores da morte. A fé que permanecesse no monte, em uma adoração simplesmente espiritualizante, é carente de verdade. Portanto, é preciso descer à planície, adorar a Deus no monte, mas descer à planície, onde a vida acontece, e agir na continuidade da construção do reino. Eu não lhes disse no início da reflexão que agora, no tempo da igreja, é preciso construir o céu aqui na terra? Vivamos, pois, então o tempo da igreja, até o momento derradeiro, até a segunda vinda de Jesus. Sim, temos dúvidas,
temos medos, caminhamos entre luzes e sombras, caminhamos na penumbra da fé neste tempo de igreja, mas iluminados pelo Espírito que nos garante a presença constante de Deus entre nós, o Deus conosco. Por isso, já dentro dessa novena de Pentecostes, na expectativa de celebrarmos a vinda do Espírito Santo, recordando que naquele momento nasce a comunidade continuadora da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos o Espírito de sabedoria. Eu preciso, você precisa, nossa comunidade precisa, nosso país precisa de sabedoria, da sabedoria de Deus. Peçamos o espírito de inteligência, de fortaleza, de ciência, de piedade, de conselho e de temor de Deus, para identificar o Deus conosco, que age em nós e na pessoa do irmão. Evangelizar, meu irmão e minha irmã, é testemunhar o amor no cotidiano de nossas vidas. Por isso, e o tempo é muito oportuno para dizer isto, não é tempo de correr para as igrejas. Não, Jesus não nos envia para dentro das igrejas, mas para o mundo, para testemunhar no cotidiano de nossas vidas o amor. E o tempo é muito oportuno para isso. Evangelizemos então no cotidiano de nossas vidas. Repartir o pão, vestir o necessitado, consolar os desesperados, defender a vida, chorar a dor do outro, promover a justiça e o direito, enfim, amar com radicalidade, amar desinteressadamente, sem querer ou procurar retribuição. É tempo de redirecionar o olhar da nossa fé e pela vida de igreja favorecer a vida de todos. E Deus quer que vivamos e vivamos abundantemente. Que assim seja. Amém.